Eu quero aproveitar e repercutir um pouco dessa situação também com o Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional e Imigração. Agora sim, professor, o senhor apareceu há pouco e a gente acabou fazendo ali uma substituição com o professor Lier, que está conosco também. Mas eu quero entender do senhor o quanto essas questões econômicas elas podem servir como reflexo ou consequência para decisões voltadas a sanções e a outras punições previstas no direito internacional. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Obrigado. Isso com certeza vai servir como vai ter reflexo com relação a isso, né? Exatamente por essa razão é que hoje nós temos um chanceler iraniano conversando com Vladimir Putin, buscando aí um apoio mais do que velado. Nós sabemos que já há um apoio velado tanto da China quanto da Rússia com relação ao Irã, mas eles querem, obviamente, ganhar mais força para poder trazer um jogo melhor no tabuleiro para ele. Não sei se o Vladimir Putin vai comprar essa briga dessa forma, colocando aí, externando essa de uma forma que o Irã quer, né? Porque o Vladimir Putin já externou de certa forma a proteção deles ali velada com relação ao Irã, mas ele quer algo mais decisivo, mais um apoio e mais uma certeza de que se houver realmente um conflito mais expandido, que a Rússia e a China entrariam nele com certeza absoluta. Talvez por essa razão que Donald Trump já enviou, ontem mesmo tivemos uma mobilização monstruosa dos bombardeios indo ali não só para Guam, mas também outras bases que eventualmente a gente pudesse servir como proteção para uma eventual retaliação. Espero que não aconteça. Se acontecer, nós vamos ter sim aí impactos econômicos muito maiores do que hoje a gente já sente com relação ao petróleo. Ô Daniel, e você acredita também em algum impacto político para Donald Trump diante da decisão que foi tomada por ele de atacar essas bases nucleares do Irã sem discutir ou debater isso de maneira mais ampla com o Congresso americano? Excelente pergunta, Evandro. Eu acordei hoje, eu estou em Houston, Texas, agora são 10 horas e 45 minutos aqui. Eu acordei hoje com uma enxurrada de mensagens dos advogados falando exatamente isso, né? O que mais chamou a atenção, obviamente a gente já sabia que a AOC, o Sean Casten, o John Ossoff, que são os congressistas e os senadores mais atuantes contra o Donald Trump, que eles iriam se manifestar. Mas o Thomas Massie, do Kentucky, hoje fez uma declaração ali bombástica, né? Falando que realmente ele vai apoiar um processo de impeachment contra o Donald Trump, justamente por ele não ter trazido isso para análise do Congresso, porque a Constituição americana ela proíbe que um presidente ataque um outro país que não tenha atacado previamente os Estados Unidos, sem que haja uma notificação e uma concordância do Congresso. Essa seria uma atribuição do Congresso e não uma atribuição do presidente. Algumas pessoas aqui estão discutindo com relação a isso, mas com certeza absoluta, hoje de manhã já começamos aí com as declarações do J.D. Vance, falando não, nós não atacamos o Irã, nós atacamos as bases, as instalações de enriquecimento de urânio, porque há relatórios dos órgãos fiscalizadores que eles já tinham urânio enriquecido a 81%, e quando chegasse a 90%, eles poderiam criar, sim, bombas atômicas, artefatos nucleares para destruir Israel. Então nós atacamos aquilo, não foi o país, nós não compramos brigas com o país. E se você olhar, tanto ontem quanto hoje, tanto o Vance quanto o presidente Trump já deram declarações justamente nesse sentido, que não houve um ataque ao Irã, e sim às instalações que tinham aí intenções bélicas de destruição em massa. Daniel, já volto a falar contigo sobre outras repercussões relacionadas ao direito internacional e a maneira ou as consequências também que podem acontecer aí para Donald Trump. Mas antes eu só queria olhar mais uma vez para o aspecto humano dessa história e trazer a Karen Rosenthal, que está conosco também. E Karen, eu te faço duas últimas perguntas. A primeira, qual é a situação nesse momento no lugar onde você está? Houve sirenes acionadas neste domingo aí e como que vocês têm também agora se protegido diante da iminência de novos ataques a partir do momento em que os Estados Unidos entraram nesse embate? Então, o ataque foi mais ou menos umas duas horas da manhã por aqui. Eu, pessoalmente, estava dormindo essa hora, só fiquei sabendo quando eu acordei às 7 horas da manhã com sirenes. O governo, no primeiro dia da guerra, ele soltou uma sirene de madrugada para avisar que estava começando um ataque ao Irã.
Então, a população já ficou em sobreaviso. Dessa vez, ontem, não teve de novo essa sirene de aviso. Então, realmente, só quem estava acordado de madrugada é que acompanhou ao vivo, e o resto da população ficou sabendo de manhã quando acordou, e às 7 horas da manhã tiveram sirenes no centro de Israel e no norte de Israel. Foi uma bateria de 20 a 25 mísseis, boa parte foi interceptado. Tiveram alguns pontos de impacto, mas graças a Deus não teve nenhum morto, nenhuma pessoa ficou ferida gravemente. E o que mudou nas orientações da Guarda Civil a partir desse ataque americano foi que novamente voltaram a proibir qualquer tipo de aglomeração. Os locais de trabalho estão novamente todos fechados. A gente tinha tido uma liberalização, né, das restrições no final da semana passada, e essas restrições voltaram a ser apertadas. Então, assim, escola não tinha aberto nunca, continuaram fechadas. Os locais de trabalho voltaram a ser fechados, a não ser locais de necessidade urgente, como alimentos, farmácias, etc. E a aglomeração também, que tinha sido permitido aglomerações de até 30 pessoas em locais que tivessem um abrigo, um bunker próximo, agora de novo são proibidas. E essas orientações vão mudando dia a dia, né? Conforme a guerra vai, enfim, avançando, e as atualizações da Guarda Civil vão se atualizando também. Então, nesse momento é um momento de expectativa para ver o que vai acontecer. A gente não sentiu nenhuma mudança drástica nos ataques do Irã, né? Pelo contrário, se você botar num gráfico a quantidade de mísseis que o Irã lança por ataque e o número de ataques, você vê uma tendência de queda, né? No início a gente falava em centenas de mísseis balísticos. Exato. Agora a gente está falando em poucas dezenas, às vezes menos de 10, inclusive, né, em alguns ataques. Então a gente vê uma tendência de queda realmente na força da resposta iraniana, que eu acho que é um reflexo do sucesso das operações militares de Israel no Irã. E só para a gente arrematar, Karen, o braço militar atuando contra o Irã chama a atenção nesse momento. Mas vocês vivem, desde aquele primeiro ataque terrorista do Hamas, uma situação angustiante relacionada aos reféns. O quanto isso ainda também é uma cobrança às autoridades israelenses, às operações de resgate, mesmo diante de um conflito que ganha um olhar maior agora, mas que ainda tem outras frentes de batalha e outras frentes também de pressão popular sobre o salvamento, sobre o resgate desses reféns que estão sob o poder do Hamas. Sim, é verdade que essa guerra ela continua tendo várias frentes. Enquanto a gente está aqui focando no Irã, as operações em Gaza continuam, no Líbano continuam, na Judeia e Samária, né, que em português muitos conhecem como Cisjordânia, continuam. Então as frentes continuam acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a sua pergunta super relevante sobre os sequestrados, primeiro, eu não sei se chegou a informação aí no Brasil, mas hoje Israel hoje anunciou que ontem foram resgatados 3 corpos de sequestrados. Então a gente estava com 53 reféns em poder do Hamas ainda, temos 50, uma operação heróica baseada em inteligência militar. A gente conseguiu resgatar esses corpos para o território israelense. Então isso já é uma notícia muito boa para os israelenses, né? Saber que a gente conseguiu resgatar. E assim, a principal divisão que você mencionou, né, sobre pressão, sobre o governo, sobre o que fazer, é uma divisão realmente de como trazer de volta esses reféns. É claro que ninguém tem interesse nenhum em deixar os reféns lá eternamente. É claro que é do interesse de toda a população israelense resgatar eles. A questão que dividia a sociedade era como fazer isso. Tinha uma parte da população que era muito barulhenta, mas era uma minoria que exigia que Israel parasse a guerra a qualquer custo e pagasse o preço que fosse e se rendesse, basicamente, em troca de uma eventual concordância do Hamas em entregar todos esses reféns, coisa que o Hamas nunca aceitou, ele nunca aceitou essa proposta de entregar todos os reféns. Eles, inclusive, nunca entregaram uma lista oficial de quantos reféns estão no poder deles e muito menos as condições de saúde desses reféns. E um outro grupo da população israelense que exigia que isso acontecesse através de força, que Israel, na força, conseguisse render o Hamas e assim trazer de volta os sequestrados. O que a gente sente hoje em dia, e que todos tanto o governo quanto a oposição fazem questão de lembrar toda hora que os reféns obviamente não foram esquecidos,
Mas o que a gente sente é que você desmantelando, enfraquecendo o Irã e tirando deles essa arma de troca, né? Essa arma potencial, que é a arma nuclear, você tirando deles esse potencial de dano enorme a Israel, enfraquecendo o regime dos ayatolás, que era um dos principais financiadores do Hamas, você enfraquece ainda mais o Hamas. E a gente pode pensar, inclusive, que um eventual acordo de rendição do Irã, ou, enfim, qualquer acordo que venha a ser assinado com o Irã, inclua uma cláusula que obrigue-os a mandar o Hamas, que são é uma proxy deles, libertarem os reféns. Inclua a questão dos reféns em qualquer acordo que se venha a ser assinado com o Irã, seja um acordo de rendição, seja um acordo de negociação sobre desmantelamento do programa nuclear e etc. Mas a ideia é essa, que isso poderia facilitar a libertação dos reféns e não atrapalhar, como às vezes a gente escuta por aí. Karen Rosenthal Nigri, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez, por trazer o seu olhar daí direto da região, ao vivo, e o espaço está sempre aberto por aqui. Obrigada, eu agradeço muito pelo espaço, é sempre um prazer conversar com vocês e trazer essa visão realmente um pouco mais local daqui. E, como eu falei, quem quiser acompanhar, eu estou no @fala.israel no Instagram, e a gente se fala novamente em qualquer oportunidade, eu sempre estou disponível. Obrigada. A gente vai acompanhar, eu espero também que a gente possa discutir questões mais otimistas na próxima conversa que a gente tiver. Deus quiser, amém. Um grande abraço para você, até amém. mais. Pessoal, tchau, tchau.